E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje do Resenhando Histórias, falaremos de mais uma minissérie do Cruzado Encapuzado, como se já não houvessem tantas outras aí pela editora. Mas hoje falaremos de uma voltada mais pro lado místico, umas coisinhas mais pesadas também, beleza? A obra em questão será Lua Cheia. Bora lá! E aí pessoal, espero que vocês sejam muito bem, estamos mostrando mais um vídeo aqui, mais uma resenha. Infelizmente, né, como eu disse, já tinha avisado, quarta-feira não deu pra postar. Essa semana eu vou fazer um esforço, tá? Então qualquer coisa aí, vocês já fiquem ligados. Não esperem com tanta ansiedade, né? Pode ser uma obra a contragosto de vocês, não tão padrão, digamos assim, mas eu vou tentar trazer uma segunda resenha. Essa semana eu vou me comprometer a trazer uma obra complementar, tá? Infelizmente semana passada o trabalho estava apertado, o trem estava feio mesmo. Tá. Então, pessoal, falando pra vocês, né, aproveitando o hiperfoco no Cavaleiro das Trevas, semana passada foi a Gárgula de Gotham, foi até bacana o retorno, o pessoal tá comentando, tá reagindo legal. Eu até marquei, né, na divulgação pro Instagram pra chamar o povo pro YouTube, o próprio Grampar respondeu, até fiquei feliz, né. Quem sabe aconteça o mesmo com o Rodney Barnes, que é o autor dessa obra aqui, beleza? Não vamos perder tempo, já vou estar falando aqui junto da ficha improvisada, porque é mais uma obra que eu me adiantei para trazer para vocês, beleza? Me pautando na edição americana e falando aqui com vocês, né, a capa passando com a ficha improvisada com alguns dados que eu tirei do site da Panini, provavelmente será uma edição de capa dura, mas não no formatão Black Label, que é aquele de álbum quadradão, mas sim formato americano comum, né? Então capa dura, formato americano comum, os detalhes passou aí como eu disse, e provavelmente o recheio em couché. Na minha opinião, poderia ter sido muito bem uma capinha cartão, até para fazer par com o Batman Reptiliano, que foi resenhado aqui. Antes de falarmos da história, vamos falar da equipe criativa, bem rapidinho, tá? Roteiro do Rodney Barnes. Pesquisando aqui para falar para vocês, ele não tem, pelo menos registrado no guia, nada de muito fôlego. Ele fez tie-ins, minisséries breves, coisas complementares na Marvel, na DC, até mesmo no universo de Star Wars. Bastam pesquisar aí, vocês vão ver outros trabalhos. Deve dar, acho que, sei lá, menos de 20 coisas registradas no nome dele no guia, tá? Dos quadrinhos e tal. Enquanto que a arte, capas, etc, né, pelo menos as principais, eu acho que se pronuncia Stevan Subic, ou Subic, não sei, né? É aqueles caras croatas, sérvios, doidões, lá dos cafundó da Europa, né? Alguns trabalhos registrados no guia que vale a pena mencionar aqui para vocês terem uma ideia, né? É algum volume do Conan Cimério, do Pipoca Nanquim, né? Vulgo Conan da Glenar, Charadano 1, né, que saiu ali com uma espécie de complemento ao filme do Robert Pattinson, né? Eu posso estar enganado, mas é até um prelúdio do vilão pro quadrinho, né? Mas de qualquer forma, o que foi inclusive propagado, usado como forma de merchandise é que o Paul Dano, né, que é o cara que interpreta o personagem, que roteirizou. Tem gente que fala que é uma história massa. E por último também um outro trabalho seria Adam Wilde, que se não me engano saiu pela Saikan. 1 ou 2 volumes ali tem a mão dele, não sei como é que tá o estilo lá, beleza? Agora falando da história para vocês, como que ela começa? A história começa bem simplesinha, um homem amarrado numa camisa de força, né? O cara ali tal, amarrado e tal, e sendo levado, etc. Quando ele começa a relembrar sobre sua vida, ter vislumbres do passado, né? A humanidade, isso e aquilo, eu estou fadada, não sei o que. E aí quando ele vê que a lua vai brilhar, né? Justamente por conta do nome da minissérie, Avá, né? Ele vai e entorta a biela, transforma em lobisomem, perde o controle, sai arregaçando todo mundo. Enquanto o pau tá quebrando nesse lugar, né, até posteriormente revelado que é uma espécie de divisão não registrada plenamente das empresas Wayne, aqueles segmentos de tecnologia, armas, etc, né, as doideiras do Bruce, as coisas que ele emprega até pro lance do Batman, até de revidar alguma ameaça maior, né. E neste caso, o Batman tá ali trabalhando de madrugada, ou de noitão pelo menos, batendo em bandido, alejando uns 2, 3, etc. E aí quando, né, ele vai ser alertado sobre o licantropo, né, que é um nome bonito para lobisomem, né, ou licano também, dependendo, se não me engano, e ele tá ali trabalhando e tal, ele vai ser alertado, mas antes disso, dessa porradaria, de tudo tá acontecendo, né, antes dele ser avisado sobre a própria ameaça do ser místico, quase, né, praticamente, ele tá conversando, né, via ligação ali num ponto eletrônico, alguma coisa, um comunicador, com a Zatanna, né, a feiticeira e tal, né, filha do Zatara, se não me engano. É a personagem que eu acho bem legal, muito simpática, muito bonitinha, né? Até lembro dela bastante, muito bonita, assim, o estilo que fizeram dela
no Livros da Magia, que é aquele derivado do Sandman e tal, né? Uma nota de rodapé assim qualquer pra vocês. Eles estão trocando ideia ali e tal. Uma observação, eu gostaria que você comentasse, você que manja mais nesse sentido, eles têm um certo relacionamento, isso é comum na DC normal, na Terra 1, porque nesta edição eles têm meio que um flerte, um namorico, sabe? Um romancezinho entre eles. Porque quando ela não tá sozinha, a minha referência é o John Constantine, né? Um certo flerte ali e tal. Nos tempos da Vertigo, até no próprio Livro da Magia, o John aparece, dá uns toques pra ela, conversa com ela. Mas também ali nos 952, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu gostaria que vocês pudessem responder e me esclarecessem se esses flertes, essas coisas, também são recorrentes entre o Bruce Wayne e a Zatanna na Terra 1, na Terra normal, beleza? E aí eles estão trocando uma ideia e tal, e o Batman tá trabalhando, dando cacete vagabundo, etc. E eles conversando, e ela, não, me vestir todo bonitinho pra você, cadê você que não chega, etc e tal. Ele, olha, eu tô quase terminando, eu acho que vai dar certo. Quando ele acha que vai encerrar o serviço, o helicóptero passa e o alerta apita, justamente falando sobre o lobisomem. Ele pede desculpas, né, falando que a noite ainda vai ser longa. Ela brinca com ele, falando que o café, né, tomar um café pra dar uma estilingada no ânimo dele, pra ver se aguenta mais um tanto. E ela até dá uma zoada, né, sobre aquele, talvez, uma piadinha com ereção matinal, que ela fala, tipo assim, quem sabe aí, dependendo, o café faz render algo mais durante a manhã, né, tipo, eu tô chegando em casa, você também de manhã cedo, a gente pode dar no couro, qualquer coisa assim. Ele pede desculpas pelo bolo, né? Aí mostra ela vestida assim muito bonita mesmo, uma roupa bem diferente. Pro padrão da Zatanna deve ser normal, mas digamos, para um personagem, um estilo que fizeram, eu achei uma roupa diferente, bem bonita, bem legal, combinou muito com ela. E aí ele pede desculpa pra ela e tal, e agradece por sempre ter sido tão compreensível, ser tão compassiva, né? Tão carinhosa por conta da profissão do Bruce. E aí acaba que ele pede desculpas, fala que fica pra uma próxima e dependendo eles podem remarcar. E aí ele vai e parte pra missão atrás do bicho doido. Por enquanto ele ainda não sabe exatamente qual é o lobisomem. No que o Bruce é devidamente alertado, ele parte pra empreitada junto dos outros. Acaba chegando ali num parque, se não me engano acho que é Kane Park, né? Talvez uma referência ao Bob Kane, eu sempre confundo Gil Kane com Bob Kane, né? Puta que pariu, meu Deus do céu, né? Mas no caso no Kane Park, e ele vai e toca com as forças de elite, uma espécie de SWAT ali da polícia de Gotham, né? Das forças de Gotham. E ele conversa com o pessoal e fala, olha, é um bicho grande, parece ser um lobo. Aí já até começa, a gente acha que é um lobisomem, por mais absurdo que seja, e a gente recomenda cuidado, porque apesar de a gente ter arma, quem tem coragem de peitar os bichos é você, Batman. E aí ele fica com aquele deboche e tal, né? Assim, no caso, por ser uma versão meio que alternativa, eu relevo. Só que essa soberba, esse negócio, me parece não ser muito do feitio dele. Posso estar enganado, né? Novamente, aí eu não sou extremamente versado. Eu sei talvez o básico com alguns adendos breves sobre a cronologia do personagem, além de minisséries, versões alternativas e tal. Ele meio que desfaz do aviso do policial, né? Do cara da força de elite, e fala assim, duvido que ele seja mais forte que o Bane, duvido que ele seja mais forte que o Crocodilo. E ele vai, né? No que ele vai com tudo, obviamente ele vai encarar o bicho, vai tomar um pau federal, que é uma coisa que eu até queria dividir com vocês, que seria o quê? Esse deboche, essa desfeita por conta da condição dele ou da trajetória dele é comum? No caso, por ser uma versão alternativa, eu relevei. Mas eu sei que ele tem um lado meio ateu, meio cético, chega a beirar o enjoado, tem hora. Isso também é mostrado aqui, que eu vou falar um pouco com vocês. Mas essa desfeita assim dele inadvertidamente, meio que, digamos, com certa arrogância, talvez pela história ali para mostrar que ele tinha que tomar um pau, né? Digamos assim, uma forma da história ser conduzida, da história rodar, vamos falar assim. E aí ele toma um cacete, como eu disse, volta por um milagre pra Batcaverna. E a partir daí, as investigações vão começar a urdir, né? O negócio vai engrenar de fato. Conseguirá o Cavaleiro das Trevas descobrir as origens dessa tão nefasta criatura? Tendo sido provado desde o começo, porque não tem como falar que não é a porra de um lobisomem sim. Por conta dessa porradaria, ele toma umas unhadas, umas mordidas, o Bruce Wayne ficou infectado, né? Apesar de que é uma pergunta meio retórica, se tratando desse tipo de coisa, né? Mas principalmente a ameaça vai ser refreada. Eu vou deixar pra vocês, pessoal. Eu falei assim e tal, dei alguns detalhes de começo. Vocês podem ficar tranquilos que isso não é, sei lá, 3/4 da primeira edição, pois essa minissérie é de 4 partes de tamanho duplo novamente. Pelo visto é algo recorrente na Black Label, de uns tempos pra cá que eu comecei a ler esses materiais pensados para este selo propriamente. E é legal porque na mão do artista certo, do autor certo, ele consegue ter mais janela para desenvolvimento, né? Tendo em vista lá a reclamação que eu fiz aquele tamanhão daquele vídeo do Gárgula de Gotham. Aqui até que é bem usado.
Ainda que breve, pessoal, essa minissérie guarda boas surpresas de certa forma. Além disso, tem bons coadjuvantes, né? Vou até olhar aqui para não me perder, beleza? O Kirk Langstrom / Morcego Humano. É um personagem que eu acho legal, né? Ele é enquanto que o Bruce Wayne é o Batman, né? O Kirk Langstrom é o Man-Bat, ele é o Morcego Humano. E aqui é também numa versão mais mística, digamos assim, né? Porque dependendo da abordagem, da fase, põe mais pro até a própria questão do lobisomem, né? Pode ser um lance aqui da ciência que esbarra na magia, só ciência, só magia, fica a gosto do autor fazer isso, né? E neste caso aqui o Kirk, ele é uma espécie de chefe, né? Gerente ali desse departamento secreto de desenvolvimento de armas, que eu falei lá no comecinho, que envolve justamente o cara que virou lobisomem. E é legal assim, ele vai se transformar em certos momentos, até depois quando o Bruce volta da primeira porradaria, ele põe umas faixas, toma uns remédios e vai pro trabalho de novo, né, vai investigar e tal. Ele topa com o Kirk e tem uma hora assim que ele acha legal, né, eu achei bacana, que ele trocando uma ideia com o Batman e falando, ele, olha, eu também tenho que tomar cuidado, porque você sabe bem da minha situação. E aí o Bruce vai e fala, né, fardado, né, no caso, vestido, fantasiado, fala, pô, mas você não tinha dominado a questão do morcego humano, Kirk? Ele fala, olha, você bem sabe que licantropia e vampirismo em matéria de lua cheia, entre outras coisinhas, são primos distantes, então eu só consegui, digamos, usar a meu favor, mas infelizmente eu nunca vou conseguir refrear a transformação. E é legal, ele dá uns conselhos, dá um contraponto, né, a visão vampírica do negócio, digamos assim, é bem legal mesmo, bem bacana, achei bem diferente a participação dele, que eu não sei, assim, muito bem a história dele, a capivara dele, você tem outras coisas semelhantes dentro da Terra 1 ali normal, né? Porque eu conheço ele por exemplo, do Arquivo Histórico do Baixo, aquele livrão gigantesco que eu conheci ele dali, né? Entre outras historinhas, até os bagulhos mais antigos, né? Histórias de vampirismo. Eu não sei se a origem dele talvez fosse na pegada do Morbius, né? O vampiro vivo, né? Que é o Morbius da Marvel lá e tal, né? Um bagulho meio de soro também, se não me engano. É um personagem que eu acho legal, né? É uma espécie de, talvez, Frankenstein, Dr. Jack, Mr. Hyde, essas coisas assim de transformação de monstro, né? Eu acho bem legal. Tem outros personagens também, como o John Constantine, ele vai aparecer justamente pela coisa do lado místico, mas também para fazer uma espécie de cabo de guerra, né? Um triângulo amoroso envolvendo a Zatanna. Ele dá uma cutucadinha no Bruce, depois ele topa com o Batman, aí dá uma provocadinha na Zatanna, relembra os bons tempos de não sei o que. Até a Zatanna tem hora que dá uns coices nele e fala, olha, eu gosto até do você, John, mas em vista do que eu tenho de estabilidade, apesar de certos momentos o Bruce ser um cavalo, você até me trata bem, né, em outros fatores, se é que vocês me entendem, mas pô, tá contigo é perigoso, acontece isso e aquilo, e eu meio que perdi a paciência, porque justamente pela natureza do John, né, Constantine, ou Constantine, que nem o povo fica brincando, né, que parece que é a pronúncia correta, a vida com ele é muito mais perigosa, então ela, digamos assim, perdeu a paciência de ficar esperando e foi tentar novos ares, no caso, o Bruce, e aí tem hora que ele fica zoando e brincando, né, ele fala assim, você não quer voltar e tal. São momentos assim de diálogos bem legais, assim, uma espécie de dor de cotovelo do John, mas ele até se compadece lá pra frente por conta da situação, né, da possível transformação do Bruce em lobisomem, né, licantropo. Temos a Zatanna, né, fazendo aí o contraponto da parte mágica, etc, que é o que eu falei pra vocês da pirraça do Bruce. Eu não sei se é porque ele é um cara extremamente inteligente e tal, né, tem gente que põe ele como ateu, tem gente que põe ele como agnóstico, né, que é um cara que acredita na divindade, principalmente porque ele já topou com o Darkseid, os caras dos Novos Deuses, né, só tirar de base, por exemplo, essa eu li, mas tem muito tempo, né, a Crise Final, né, o cara topa com um novo deus, o cara topa com o Darkseid, etc, né, então eu acho que pelo menos essa parte de acreditar em divindades deveria de acontecer, o que pelo menos eu acho que na Terra 1 acontece. Nessa versão não, ele tá trocando ideia com a Zatanna e tá falando da questão que poderia ser um vírus, porque ele foi, né, ferido e tal, e o Bruce sempre levando pela via do pragmatismo, da ciência, das coisas, digamos, do estudo mais brabo, da coisa mais hardcore, assim, do conhecimento, e a Zatanna fala, olha, eu tenho asco de tipinhos como você, que quer sempre resumir tudo a magia, etc. Aí ele fala, mas meio que dá uma coisa assim, que eu achei meio pai, né, uma desfeita da coitada, pô, a coitada mexe com magia, é o lance dela também. Ela até fala, eu fui baseada, eu sou feita de fé, que ela é dos Homomag, né, o Homomag, que é a raça de seres mágicos, né, ela foi, digamos assim, ela é tipo um ser humano, só que ela é de uma raça de seres humanos mágicos, vamos falar assim, né, acho que é assim, Homomag, o nome da raça dela, ela até explica ali e tal, eu acho que isso também se aplica à Terra 1, né, à Terra normal mesmo. E ela conta que ela não curte esse tipo de atitude, é uma desfeita com a crença dela, ela é baseada em fé de certa forma, ela é um ser criado, pautado na magia, e que muitas das vezes não é porque não necessariamente que o não consegue uma explicação, não consegue ver,
que não seja de uma via mística, que é justamente o Bruce insistindo naquele bagulho, é vírus, é não sei o que e tal. Ela, não, meu irmão, dependendo da maldição, dependendo não sei o que, ele, o caralho. Ela vai meio que dar uma carcada nele do tipo, né, brincando, respeite a minha fé, pelo amor de Deus. E por último, assim, pra citar, claro que também tem o Alfred, mas ele é recorrente em quase toda a história, né, exceto que hoje em dia ele tá falecido, se não me engano. Até recentemente puseram uma mocinha pra substituir ele, né, tá pra revelar, inclusive, eu não sei como é que vai ser a história dela, por trás dela, etc, né, mas aqui no caso, nessa versão alternativa ele ainda tá vivo, tá ajudando ele, dá umas cutucadinhas, dá umas brincadeiras com ele também, igual eu elogiei que eu achei legal na Gárgula de Gotha, né, isso é normal do Alfred, inclusive, aparentemente, né, e também ali pra citar tem o Jim Gordon, né, nosso grande James Gordon, o bigodeiro aí, né, o cabeça branca do DPGC, investigando e tal. Por quê? Porque não é porque tem um trem de lobisomem que não vai deixar de ser crime, então deixa todo um rastro de chacina, de matança, que ele tem que ir atrás, tem que investigar, pela via, inclusive, dos experimentos, que é aquele negócio da ala secreta das empresas, né, da farmacêutica, das indústrias Wayne, mas também pela via criminóloga, né, pela via do crime, que ele vai investigar, vai atrás de testemunhas, etc, né, até durante essas destransformações, né, que ele se desmorfa, né, ele se desfaz na transformação. O cara, quando eu vou explicar quem é o licantropo para vocês, ele vai chegar num lugar que tem se não me engano são 3 personagens, mas eu vou lembrar principalmente da irmã Wicks, que é uma moça fortuna, afro-americana, assim. Lembra até um pouco a Waxahachie, lá daquela história lá do desafiador que eu contei pra vocês, que eu já resenhei aqui. E ela é uma moça muito caridosa, muito paciente, né? Digamos, ela é ungida pelo Espírito de Cristo, né? Pelo corpo de Deus. Ela é muito paciente, acolhe o cara, né? Conversa também com o Jim Gordon e tal. Tem hora que ele até põe ela na parede, ela fala que não conhece, que não sabe. Ele vira para ela e fala, irmã, você sabe que mentir é pecado, né? Ele dá uma zoada assim e vai embora. Então tem também esse lado humano e mais necessitado, né, que é, digamos ali, acho que é Potter's Den, o nome do lugar ali, mais humilde ali, pelo menos nessa versão de Gotha que tem no Lua Cheia, e nisso ele vai ser acolhido umas 2, 3 vezes. Infelizmente vai acontecer um bagulho meio barra pesada com essa irmã, né, contra a vontade do próprio licantropo, o próprio lobisomem, e eu vou estar falando um pouco mais agora da própria figura, né, quem é esse sujeito? Christian Talbot. Supostamente um cara britânico, porque o Kirk faz uma zoada, né, faz uma piadinha com o lance da Vossa Majestade, que eu só tenho de referencial a Majestade Britânica, né, a coroa britânica, a coroa inglesa. Então aparentemente ele é um cara de inglês, né, do Reino Unido ali aparentemente, lutou na Primeira, na Segunda Guerra, em uma missão na Romênia. Ali estando no time, no meio do quebra-pau e tal, né, no meio do tiroteio, ele acabou sendo isolado, né, aconteceu o quebra-pau e tal, ele acabou se afastando sem querer do time de operações ali da guerra. E neste caso, nesse afastamento, ele topa com um lobisomem na Romênia. O lobisomem ataca o Christian se infecta, ele ressuscita, né, de certa forma, ele volta à vida normalmente, porém infectado. E sempre mostra que, principalmente no caso dele, tem uma marca de uma estrela, como se fosse um pentagrama na palma da mão, né, o carimbo justamente do negócio. Talvez pode ser um paralelo na intenção do autor daquele negócio da estrela do judeu nos tempos da Segunda Guerra, não sei, posso estar exagerando. E aí ele volta, né, sem esse conhecimento pleno da transformação, e aí quando a lua chega a pino, fica cheia, né, barrigudinha, cheinha, ele transforma também e arregaça todo o time, todo o esquadrão que estava na guerra com ele. Depois do ocorrido, ele fica muito triste, fica com remorso danado, apesar de não ter sido necessariamente por vontade própria, né, de livre-arbítrio da parte dele, digamos assim, é o tal do instinto, a tal da maldição. Ele volta para casa, vai atrás de uma cigana, descobre a situação dele e meio que não acata, não respeita o aviso da cigana. Acaba o que também? Ele acaba passando a própria família justamente numa noite de metamorfose, uma noite de transformação. E a partir disso, né, por conta do lance, não diria vida eterna, que dá pra passar, né, dá pra deletar o cara. Mas ele estica a vida dele, né? Então ele vai passar aí vários anos e tal, fugindo da lua cheia, tentando se virar, né? Fazendo o possível para não passar gente inocente, entre outras coisas. Mas aí o que conecta com o início da nossa história? Ali, justamente no departamento do Kirk Langstrom, né? O morcego humano, como eu falei aí, é um nome legal, eu gosto de falar porque eu acho um nome bacana. E neste caso, ele estava ali de forma voluntária, se oferecendo, né, ele estava ali justamente amarrado e não sei o que, porque ele estava sendo uma cobaia em busca de uma cura. Que neste caso, que não fosse pelas vias místicas, talvez fosse pelas vias de cura. Pois, como eu disse, dependendo da abordagem, né, tem autores que gostam de brincar como se fosse a nossa ciência comum, né, a ciência que sabemos fazer, os nossos cientistas, é apenas um outro tipo de magia, digamos assim, uma magia que o ser humano consegue interpretar e, dependendo, moldar um pouco, né, é uma forma mais primitiva, mais
rasteira de magia. E parando pra pensar, até dividindo isso com vocês agora, passou pela minha mente, em que momento ele se ofereceu? Porque toda vez que dá lua cheia, ele dá problema. Será que foi tipo uma semana só de cobaia? Ou será que, né, foi só fortuitamente pra começar a história, né? Teve aí a vida inteira parado, e aí do nada, justamente o estopim pra história que a gente tá lendo começar. Não, isso aí fica pouco explicado, né? Não dá sem entender que, não, ele tá com nós tem um mês, ele tá com nós tem uma semana. Só fala, ó, ele tá andando com nós, se ofereceu de cobaia. É isso aí, forte abraço. Falando mais uma beiradinha do roteiro pra vocês, pessoal, é uma história relativamente simples, né? É o caso do Christian Talbot, o caldo azedando, o Batman atrás, o contratempo da transformação pra ele próprio, né? Fica o spoiler aí, né? Até com as capas, é bem legal os momentos que ele transforma e cai no pau, né? Cai de porrada com o Talbot. E aí tem outros pormenores, como o lance da ação, a investigação, as origens do Talbot, entre outras coisas, e digamos um porém da história, um porém de roteiro na minha opinião, isso aí é a minha opinião, é que lá no final eles vão ter que justamente voltar pra Romênia. Aí aparece o lance da investigação, já comentei com vocês os personagens, isso aí é ao longo das 4 edições de tamanho duplo, tá? É o lance da irmã Wiggs, o lance do Constantine, tem até um momento que ele dá uma caixa de bala de prata escondido e fala, ó, Bruce, eu sei que o negócio pode azedar, então se você achar que o negócio pode chegar num ponto de não retorno, né, pode dar uma cagada violenta, toma aqui, ele dá uma caixinha e fala, até o Bruce dá uma zoada nele, fala, é pra você abrir o caminho com a Zatanna. Ele, olha, por mais que eu quisesse, né, por mais que eu tenha essa vontade, aí ele fala que ele tem um fraco por seres que se transformam em lobisomem. Eu, com a minha bagagem de Vértigo, eu não lembro. Eu lembro muito pouco dos 952, então também aí peço ajuda aos universitários. Que história envolvendo lobisomem, dependendo, fez o, digamos, o John se compadecer, ter um fraco por esse tipo de pessoa em estado debilitado, né, de fragilidade mental, etc. E aí lá no final eles voltam pra Romênia, né, que foi como se fosse onde tudo começou praticamente, né, e aí tá, se não me engano, o Batman e a Zatanna. Tem até um momento que ele acha engraçado, porque fala, por que a gente não fez um portal? Eles vão de avião, tipo, de graça, assim, realmente não tem muito porquê, muita necessidade. E aí o Talbot, né, o Christian, ele vai numa vidente de novo, numa cigana, lê a mão dele, e meio que fala da roda kármica, isso aí no roteiro meio que tenta dar uma lacrada, falando que, o negócio da morte, na guerra e não sei o que, né, meio que talvez criticando o imperialismo, o colonialismo, alguma coisa nesse sentido, né, britânico. Pode ser errado, pode ser certo, fica a seu critério, né? Porque na missão que fica ali posta no começo da história, não põe justamente com a missão normal, por exemplo, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Fala só que foi um morticínio em causas de guerra na Romênia, no nome da Vossa Majestade, como o próprio Kirk brinca no meio da história, né? Durante a explicação do passado dele. E aí, conversando e tal, do nada ele entorta a biela e aceita o destino dele. Eu sou um fudido, eu sou um lobisomem, eu quero que se exploda e vamos pras cabeças. E aí lá no final vai ter o quebra-pau definitivo do Bruce transformado com justamente o Christian Talbot. E aí vai ter um Deus Ex Machina meio safado, que eu fiquei meio puto, né? Realmente me contrariou um pouquinho. Mas por todo o entorno da história, todo o andamento, a gente releva um pouquinho. Só que eu fiquei viajando, tipo, a história inteira, né? Ele se ofereceu de cobaia pra uma cura, ele tá pelejando, ele sente tristeza, ele sente remorso, coisa que não é culpa dele necessariamente, e o negócio assim, e aí do nada ele vai e abraça o capeta e fica por isso mesmo. A não ser que, né, que aí eu pensei isso até pra argumentar com vocês, ele finge ter abraçado o capeta pra justamente ser churrascado, porque uma das poucas formas garantidas de desfazer a transformação é você churrascando o licantropo que lhe transformou. Então, no caso, o Bruce vai ter que passar o Christian Talbot. E aí vai pro quebra-pau, vou deixar a critério de vocês descobrirem, tá? Só que eu fiquei meio viajando, falei, sério mesmo? Do nada ele vai mudar de ideia? A não ser que justamente ele tenha entregado os pontos. Então assim, eu vou sustentar o personagem aqui, vou levar a ruindade, né, a pseudo-ruindade até o fim, e vambora. E aí acontece uma paradinha. Falando um pouco da arte agora pra vocês, pessoal, né, o Stevan Subic, ele é um dos caras da escola sérvia, croata, bielorrússia, aqueles que afundaram da Europa, que nem eu brinquei, né? Eu vou até olhar aqui, ao lado de outros nomes, né, conhecidos como Esad Ribic, o R.M. Guerra, o Daniel Zezel, ou Zezeli, até hoje eu não sei como é que pronuncia, né? O Igor Corday, entre outros nomes, né? Uns caras são da arte mais escura, o Esad Ribic mesmo era de uma arte mais pintada, muito bonita mesmo, né? Ele ajudou no Thor do Jason Aaron, por exemplo, o R.M. Guerra ajudou no Scalpo também do Jason Aaron, o Daniel Zezel, eu lembro de algumas coisas na Vertigo, ele fez o El Diablo, por exemplo, com o Azarello, né, saiu aqui muito tempo atrás pela Ópera Gráfica. Tem o Igor Corday, que eu até resenhei aqui o Viúva Negra pra vocês, mas também ele foi conhecido pelo X-Men do Grant Morrison, uma fase ali. Nós os Mortos, se não me engano, da Mitos também tem a mãozinha dele. E qualquer outro trabalho aí que eu possa estar esquecendo, tá? Vocês me perdoem. Falando especificamente do Stevan aqui,
É uma arte bacana, né? Eu acho que toda prancha que ele fez, toda parte ele já fez pensando em vender, porque eu não sei como é que vai ser na edição brasileira, mas pelo menos na edição em scan, em tradução de fã que eu li, né? Tem várias assinaturas dele assim embaixo, Subic. Então talvez ele fez em pranchas de pintura bem bonitas, bem amplas. E é uma arte legal, né? Estilo justamente característico desses caras, que nem eu brinquei dos cafundó da Europa, lá daquelas bimboca pra lá. Então é um estilo mais sombreado, um negócio pintado. Tem vezes que é muito mais pintado do que a bagunceira de Nanquim. Então tem hora que ele parece mais o Esad Ribic, tem hora que ele parece mais o Daniel Zezel, ou até mesmo o Igor Corday, né? Por conta das formas dos corpos. Mas assim, é um quadrinho assim, em matéria de arte pelo menos, né? Com Q maiúsculo. É uma arte que eu achei bem legal. Eu sou bem afeito a esse tipo de trabalho, né? Lembrou também, se você quiser, a gente pode citar outros nomes aqui, como Kent Williams, John J. Murphy, sei lá, pô, John Bolton, né? O cara fez Dragão Negro, entre outras coisinhas aí na Vertigo também. Então, assim, digamos assim, é um cara que mistura o melhor da tradição croata, sérvia, ali aqueles lugares, né? Porque um mês barrado no outro, os caras trocavam ideia, né? Até de certa forma influenciou, se não me engano, o mercado inglês, posso estar enganado, mas dizem que o Jock tem um pouco da influência ali, por um estilo mais modernoso e tal, né? Que eu até comentei em outros vídeos por aqui também no canal. É uma mescla de horror gótico com noir, né? Então tem o lance do noir pela vida do Jim Gordon Vestigame, tem o lance do horror gótico por conta da sangueira e, digamos, do fiofó na mão, né? Do pessoal com o tobinho trancado de medo do lobisomem. E tem sanguinolência, tem bons momentos de ação. A arte, como eu disse, ela é estupenda, na minha opinião. Pro meu gosto, filé, chupeta, muito legal. Ele não deixa a peteca cair de forma alguma. É competente, a narrativa ela é decente, você entende, não fica bagunçado. Tem algumas artes assim muito legais. As capas, principalmente, que eu separei para vocês, né? A arte da capa é digamos, um painel que eu montei para vocês com as capas das mensais, tá? Fiquem com as artes, não se esqueça do nosso correio multiversal, tá? Qualquer valor ou R$10 para participar com uma pergunta no vídeo específico, tá bom? E eu acho que é tudo. Um beijo, um abraço, nos vemos na próxima. Se eu conseguir, estarei postando uma resenha na quarta, beleza? Fiquem com Deus, é isso aí. Valeu, muito obrigado.